Estes vídeos são apenas para orientação da matéria do segundo colegial. Bom, nós vamos falar sobre iluminismo. O que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual que correspondeu aos interesses desejados daqueles que desejavam mais liberdade política e econômica. Os pensadores iluministas defendiam, além da não intervenção do Estado na economia, a igualdade jurídica entre os homens, a liberdade religiosa e liberdade de expressão. Com isso, combatiam então o absolutismo e o mercantilismo, né? Além do poder da igreja, evidentemente. O iluminismo, conhecido por iluminismo, ilustração, filosofia das luzes, mas também por esclarecimento. O iluminismo refere-se à luz da razão. E alguns pensadores vão se destacar. Locke, filósofo inglês, é considerado o pai do iluminismo. Em sua principal obra, Ensaio sobre o Entendimento Humano, afirma que nossa mente é uma tábua rasa, sem nenhuma ideia. Então, portanto, todo conhecimento vai ser adquirido por meio de sentidos, empirismo. Locke condenou o absolutismo. Esse é então, o primeiro pensador iluminista que nós temos aqui para estudarmos, né? Lembrando que esses vídeos são apenas uma direção para que vocês estudem a matéria. Depois nós temos Voltaire. Voltaire, também um dos mais destacados pensadores dos iluministas, fazia muita crítica à intolerância religiosa, à prepotência dos poderosos, mas não quer dizer necessariamente que ele fosse um democrata, né? Ele respeitava as liberdades individuais, pregava esse respeito, porém ele continuava achando que o soberano tinha que ser um esclarecido, ou seja, alguém que tivesse pelo menos conhecimento das luzes, né, que fosse ou tivesse acesso. Dessa forma o rei poderia contar com assessoria de filósofos e pensadores, coisas desse tipo. Não. Montesquieu era um jurista. Sua principal obra, O Espírito das Leis, onde o Barão de Montesquieu defende a separação dos poderes, em legislativo, executivo e judiciário, e que eles se equivalem, né? Apesar de que nós temos a falsa ideia de que o executivo se sobrepõe aos demais poderes. Não, eles se equivalem. Depois podemos citar Diderot e D'Alembert, que foram os organizadores de uma enciclopédia com 33 volumes, que era para condensar ali todo o conhecimento científico, artístico e filosófico. Temos também Rousseau, que autor do O Contrato Social, no qual afirmava que o soberano devia conduzir o Estado segundo a vontade de seu povo. Somente um Estado com bases democráticas teria condição de oferecer igualdade jurídica aos cidadãos. Rousseau destacou-se como defensor da pequena burguesia, pequenos comerciantes e artesãos, inspirador dos ideais da Revolução Francesa. Bom, depois temos Adam Smith. Os líderes burgueses criticavam a nobreza e o alto clero, que não produziam e viviam às custas do Estado absolutista.
e desenvolveram ideias econômicas. O Estado é verdadeiramente poderoso se for rico. Para enriquecer, o Estado precisa expandir suas atividades capitalistas. Para expandir as atividades capitalistas, o Estado precisa dar liberdade econômica e política para os grandes grupos particulares. Bom, essas ideias ficaram conhecidas como liberalismo econômico. Agora vamos falar sobre os déspotas esclarecidos. Quem eram esses soberanos? Os déspotas esclarecidos eram os soberanos que tinham alguma proximidade com as ideias iluministas, ou tinham um certo esclarecimento a respeito da necessidade de algumas reformas públicas, principalmente no sistema educacional e tributário. Eles incentivavam a educação pública, o aperfeiçoamento da arrecadação tributária, e entre eles nós podemos destacar Frederico da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Áustria e José I de Portugal. Esse vai ter um papel importante na história do Brasil, porque foi o seu primeiro-ministro, Marquês de Pombal, que administrou quase como se fosse ele o rei, né? E decretou a derrama que culminou com a Inconfidência Mineira. Bom, esse é nosso primeiro vídeo. Quero ver se essa semana continuamos a produzir mais e alcançarmos, né, as aulas do Estude em Casa da Rede Minas. Obrigado.